O Ceará cada vez mais forte avança na saúde, com a ampliação do tratamento contra o câncer e a implantação do serviço de politrauma 24 horas no interior do estado. E o Hospital da UES, o maior do estado, está sendo concluído. Governo do Ceará. Olá, mais uma vez aqui no nosso Fox Coloca, e dessa vez aqui um convidado que eu considero muito especial, melhor dizendo, Eduardo Henrique Maia Bismarck. É natural aqui de Fortaleza. Muitos pensam que nasceu ou no Rio ou em Brasília, Aracati, mas não, nasceu aqui em Fortaleza. O deputado foi eleito para o pleito de 2023-2027 com 102.287 votos do cearense para o seu segundo mandato na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados. Bacharel em Direito, atuou por vários anos nas áreas civil e administrativa, com ênfase nos setores de energia e mineração. Advogou também para entidades representativas de trabalhadores e lecionou como professor convidado em cursos de pós-graduação. Já no primeiro mandato, entre 2019 e 2023, mostrou muita capacidade de articulação e produção parlamentar, que o colocou como importante interlocutor político em Brasília. Descendente de uma família tradicional na política na região lá do Aracati, o deputado federal é filho do ex-deputado, ex-secretário de Turismo e atual prefeito da histórica cidade do litoral leste do Ceará, Bismarck Maia. Hoje, Eduardo Bismarck circula em Brasília com as melhores credenciais por sua capacidade de articulação, sua compreensão das grandes questões e competência no trabalho das comissões e do plenário na Câmara dos Deputados. Eduardo, muito obrigado por sua presença aqui. O Eduardo já fez aqui o que a gente chama de Dedé Tour. Estamos aqui em um dos estúdios da casa de vovó Dedé e há algum tempo eu já lhe provocava nesse sentido e hoje a nossa visita aqui deu certo. Então, obrigado por sua presença e já deixo de início aí a palavra com você para, enfim, você fale um pouco do que você viu aqui, da importância desse tipo de atividade, desse tipo de organização social, né, que é paragovernamental, não é governo, nem é iniciativa privada, mas cumpre um papel público de extrema importância. E eu sempre digo que esse tipo de organização, conduzido com muita competência, se multiplique e seja algo paralelo ao sistema educacional brasileiro e que, enfim, teríamos grandes ganhos com isso. Bom, Fábio, primeiro eu quero te cumprimentar, agradecer pelo convite, a oportunidade que eu queria há muito tempo vir conhecer aqui a casa da vovó Dedé e sempre um prazer estar aqui com você, falando com a sua grande e qualificada audiência do Fox, parabenizar a todos que fazem o Fox juntamente com você e dizer que eu fiquei muito feliz de conhecer aqui a estrutura da casa de vovó Dedé, porque eu já conhecia por fora, já conhecia através das apresentações, das postagens em redes sociais, das mensagens que a gente vê circulando em grupos de WhatsApp e quando eu recebo diretamente do Wagner, mas não conhecia aqui por dentro, por trás dos muros, né? E vi uma estrutura que eu fiquei muito encantado, até parabenizo o Fox de estar fazendo agora aqui os debates diretamente da casa de vovó Dedé, porque a estrutura é da melhor qualidade. Em vários ambientes, aqui a gente pôde ver salas de aula, salas de gravação profissionais, também salas de treinamento, que você tem aí, que vão desde as artes de balé, como também os treinamentos de música, yoga. Isso tudo é muito importante, porque vai fazer parte da formação de centenas de jovens que passam por aqui. Já tem muitos jovens, hoje adultos, que estão aí circulando no mundo, fazendo suas apresentações, mas eu sempre digo que as artes, ela tem uma formação diferenciada na cabeça das pessoas, ela compõe ali no sistema neurocerebral das pessoas um outro tipo de disciplina que as escolas muitas vezes não conseguem ensinar com bastante profundidade. Isso ajuda a formar o caráter das pessoas para todo sempre. Então, é um legado que a gente não consegue mensurar hoje o que a Casa de Vovó Dedé consegue fazer para Fortaleza, para o Ceará e para essa comunidade que aqui está inserida. Que bom. E a comunidade que ela está inserida é extremamente importante quando se diz isso, porque a casa está numa das áreas assim, mais complexas do ponto de vista sociais de Fortaleza e do Brasil, perto ali do Pirambu, da Barra do Ceará, enfim. Então, a maioria da clientela da casa é exatamente o entorno que merece e precisa muito desse tipo de trabalho. Eduardo, eu gostaria de começar a nossa conversa aqui na política,
por um tema que chamou muita atenção, não só aqui da política do Ceará, que foi um processo que quase que tira o seu mandato, um mandato popular, e por uma motivação absolutamente lateral, que eu considero, o fato de uma postagem de uma prefeitura, no caso Baturité, postagem em rede social, que a legislação vê como problema, enfim, e que gerou uma decisão primeiramente negativa, que poderia ter lhe tirado o mandato. Eu imagino a tensão que você deve ter passado por isso, diante desse episódio, que a meu ver, traindo a ideia do voto popular e do mandato popular. Mas, enfim, como é que essa coisa se resolveu? Foi uma questão jurídica ou o bom senso prevaleceu de que não era um bom caminho a ser trilhado no país, com cassação? Porque, Eduardo, eu acho que qualquer um pode ser vítima de uma situação como essa. Se eu quiser prejudicar um político, eu posto alguma coisa em rede social e tal, relacionado a uma inauguração. Enfim, eu queria que você falasse sobre isso. Bom, primeiro, alegria muito grande de estar aqui hoje com você depois desse calvário ter sido concluído. Um calvário durou 6, 7, 8 meses, por aí, não foi? 6 meses, mais ou menos. 6 meses, né? Mas, na verdade, ele dura muito mais, mas o ponto crítico foi nesse período da decisão até o julgamento do recurso. A Prefeitura de Baturité, do meu amigo prefeito Herbeli, que vem fazendo um grande trabalho, foi reeleito lá com 80% dos votos para um segundo mandato, e ainda conseguiu eleger a esposa em Guaramiranga, devido ao que está acontecendo, a mudança grande que está acontecendo em Baturité. Ele tinha por hábito, a estrutura de comunicação da Prefeitura, ou seja, não era ele, tinha por hábito de, a cada evento que acontecesse, para comunicar as pessoas da inauguração de uma obra, alguma coisa nesse sentido, fazia ali uma postagem relacionada àquele evento. Essa postagem não tinha natureza eleitoral, não pedia voto, nada. Ela só dizia, olha, a areninha tal foi inaugurada hoje, estiveram presentes deputado federal, deputado estadual, vereadores, chefe do Corpo de Bombeiro, delegado... Todo mundo cumprindo seu trabalho, Todo enfim. mundo cumprindo seu trabalho institucional. E 3 postagens dessas, mais especificamente, uma em dezembro do ano anterior à eleição de deputado, uma em janeiro do ano da eleição e uma em 30 de maio do ano da eleição, portanto, eventos dentro do período legal, foram para a internet, foram para o Instagram apenas da Prefeitura, onde eu aparecia de forma, assim, muito assim... En passant. E aí, o Ministério Público houve por bem entrar com a ação, como ele faz naturalmente, é o papel do Ministério Público, e essa ação não logrou êxito aqui no TRE, que, portanto, nós vencemos ela por 7-0, ou seja, todos concordaram que aquilo fazia parte do mandato do deputado ir nas localidades, acompanhar. Em Brasília, nós fomos lá, de certa forma, tranquilos, porque tínhamos uma vitória aqui e acreditávamos que o tema fugia dos precedentes do TSE. O ministro relator deu voto favorável, nós tivemos um segundo voto, eis que o então presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, colocou um voto contrário, defendendo aquilo que ele acredita, ou talvez alguns detalhes não estavam bem colocados lá no processo, que às vezes acontece, e houve um acompanhamento de 4 outros ministros, traçando aí um cenário de 5-2, o que surpreendeu a todos nós, né? Portanto, nós estávamos perdendo de 5-2. A partir daí, nós apresentamos os embargos de declaração, que é uma via muito estreita, mas com efeitos infringentes, que são os efeitos modificativos. Eu fui para Brasília, não tive a oportunidade de fazer praticamente campanha aqui, porque a publicação da decisão saiu no começo de setembro, e a partir da publicação é quando tem a possibilidade de julgamento, mas nós ficamos esse tempo todo dialogando com todo mundo das instituições, legislativo, executivo, propriamente o judiciário, com os ministros da Corte do TSE, explicando aquele cenário que fugia dos precedentes do TSE e colocava em risco toda a classe política. Porque a partir do momento que eu não fiz a postagem, eu simplesmente cumpri o meu papel oficial de ir numa solenidade oficial, institucional, participei, bateram foto, fizeram um registro lá de mim e a Prefeitura, posteriormente, colocou lá o registro da solenidade, não era um foco no deputado, não era um foco no prefeito. Portanto, aquilo colocava em risco toda a classe política, que não ia poder mais participar de entregas, solenidades, que são importantes para a população. Elas são relevantes quando você vai dar um título de terra, por exemplo, quando você vai entregar um maquinário, quando você vai inaugurar uma estrada. E que são parte da função do parlamentar, é parte do trabalho. É parte do trabalho. E isso foi reconhecido depois pelo tribunal,
4 ministros que estavam naquela oportunidade do julgamento, dos 7, reverteram os seus votos, reconheceram que ali necessitava de uma leitura melhor do que estava colocado no processo e até mesmo a presidente, ministra Carmen Lúcia, reverteu o seu voto e colocando que os embargos em efeitos infringentes são para casos excepcionalíssimos como esse. Mas aí, Fábio, concluindo esse assunto, eu já mentalizei que isso foi uma provação para mim, espiritual e política. A gente não sabe, às vezes, o desígnio de Deus, porque que ele manda essas coisas para a gente. E eu que sou muito religioso, eu acho que ele teve um propósito de fazer isso. Qual o propósito? Qual seria o propósito para você? Eu acho que ele teve o propósito dele, mas muito provavelmente para a gente enxergar, estar sempre ali com humildade, cumprindo o mandato, observando que aquilo ali é uma coisa que a gente tem que fazer, sempre lembrando que há algo maior e que há forças maiores que a gente tem que observar. Então, a lição que ficou para mim desse propósito espiritual foi realmente a humildade, da gente ter sempre a humildade de que há coisas muito maiores e que a gente tem que estar sempre respeitando as instituições. E do lado político, eu acho que foi também uma aprovação que eu acho muito grande. Muita gente dizia que poderia ser alguém ali tentando apagar a luz do mandato, apagar ali uma carreira, e eu nunca quis acreditar essa culpa em ninguém, nunca fui atrás de procurar culpados, porque eu acho que muita gente queria achar um culpado, o setor, a classe política perguntava muito disso. Mas eu acho que o fato de eu ter superado essa dificuldade foi uma aprovação política, mostrou um poder de articulação, de eu ter conversado, ter tido a humildade de conversar com todos os ministros, sem exceção, de explicar o caso, ter feito meu trabalho de estudar. E eu acho hoje que o mundo político, a sociedade civil, reconhece isso. Então, eu acho que foi uma aprovação política e espiritual. Depois que eu passei, eu tento encarar dessa maneira, porque eu não quero mais que eu quero pegar os ensinamentos e acho que não quero ficar evoluindo no que pode ter acontecido, o que está por trás disso. Não, foi uma aprovação. Passou, e agora é a vida que segue. Nós temos mais aí 2 anos e alguns meses, 1 mês de mandato, agora considerando dezembro. E eu acho que nós temos um belo trabalho para fazer pela frente. A gente teve essa interrupção enquanto estava focado nesse assunto. Tem um belo trabalho, eu estou cheio de ideias. Tem a pauta da inteligência artificial, que é muito importante, que o mundo todo está tratando, que eu estava me dedicando muito a isso. Tem as questões locais aqui, esse momento político que nós estamos vivendo, que é muito importante. Aí nós temos um Brasil ainda extremamente polarizado, então a gente tem muitas missões aí pela frente para tratar. Tá certo. Então vamos falar de política, realmente, que isso aí não era exatamente política. Ou era? Mas você disse que não queria tratar disso. Mas vamos lá. Bom, Eduardo, recentemente teve uma manifestação sua aqui a respeito de um episódio aqui, né? Mal saído de uma disputa eleitoral dificílima, né? Onde um grupo político com uma articulação muito forte, com uma aliança muito forte, por pouco não perde a eleição aqui na capital. 40% do PIB do Ceará está aqui, então todos nós sabemos bem o significado qual é o significado de ganhar e disputar e ganhar a Prefeitura de Fortaleza. Ela é estratégica, inclusive, para o futuro das eleições de 2026, estadual, nacional, enfim. E esse grupo, ao qual você pertence, por pouco não perde uma eleição para um garoto de 26 anos, né? Muito jovem, mas que parece que representou aí uma expectativa e um desejo de praticamente a metade da população, metade do eleitorado, metade de quem votou, né? É muita gente, né? E o que você acha que está acontecendo esse tipo de coisa? Aqui no Ceará, não havia uma expectativa desse tipo, né? Pelo menos considerando que na última eleição o governador Elmano de Freitas levou no primeiro turno. O que você acha que aconteceu para uma eleição tão difícil como essa? Eu acho que isso refletiu muito o que vem acontecendo no Brasil. Um movimento que está indo cada vez mais ao centro. Existem exceções, mas há um movimento no país, a gente viu pelo número de prefeitos eleitos, que está atendendo ao centro. Aqui não foi exatamente centro, não é? Aqui no Ceará, nós fugimos, Fortaleza e o Ceará, de uma maneira geral, no interior também, as eleições municipais, a gente fugiu um pouco dessa regra, certo? Mas há uma tendência no resto do Brasil.
E esse centro, às vezes, muito também focado em centro-direita, porque eu acho que, de alguma forma, as pessoas têm procurado posições mais moderadas. Elas cansaram um pouco dessa polarização. E ela cansa. Nós passamos 4 anos em pé de guerra, praticamente, no governo Bolsonaro. Todo o tempo o Bolsonaro excitando o público dele e, por outro lado, um outro lado se defendendo porque tinha um ataque. Então, as pessoas estão um pouco cansadas. O próprio PT, ao meu ponto de vista, ele já se conscientizou e vem buscando uma posição sempre cada vez mais moderada em suas posições. Basta ver que o Lula foi eleito lá atrás com Lulinha, Paz e Amor pela primeira vez. Então, esse perfil, ele é o perfil que eu vejo mais identificado com o eleitor no país. Porém, a gente tem ainda, aqui no Ceará, uma corrente, vamos dizer assim, muito social, que olha para um lado muito social, educativo, um olhar mais humano para as pessoas, que é muito forte e que não tem radicalismos. Por isso que eu acho que aqui, apesar dos partidos, esse grupo que eu me insiro e que é mais identificado com a esquerda, com a centro-esquerda, ele tem maiores espaços dentro do Estado, maiores espaços aqui mesmo na Prefeitura, e foi esse, ao meu ponto de vista, foi isso que prevaleceu na eleição de prefeito. Você vê o André, que é deputado federal lá comigo, eu tenho um excelente relacionamento com ele, mas ele representava um projeto que ele mesmo, num determinado momento, parou de trazer esse projeto para dentro da campanha, porque talvez aquilo ali mostrava um radicalismo que ele não queria mostrar, ele mesmo veio para o centro. E, de outro lado, o Evandro também. O Evandro está no PT e ele sempre teve posições mais centro-esquerda, uma posição mais social, como eu costumo dizer, mas ele é um cara moderado, ele é um dos maiores articuladores hoje do estado do Ceará, uma pessoa de diálogo, uma pessoa que conversa, que construiu diversas pontes, que teve um aprendizado muito grande. E o eleitor, na reta final, quando ele comparou os dois, eu acho que fez a tendência a uma pessoa que tivesse um perfil mais preparado, um perfil mais maduro, um perfil mais experiente, central, para poder administrar. A gente viu isso muito na mudança das pessoas. Alguns que tinham uma rejeição ao PT, que a gente sabe que existe e todos falam, mas muitas pessoas mudavam o seu voto ali e falavam assim, olha, eu vou votar no Evandro porque eu gosto dele, porque eu acho que é a pessoa mais experiente e tal, vou dar oportunidade a ele e esse grupo. E as pessoas viram também que houve um time que caiu em campo atrás desse voto do Evandro, né? Os deputados estaduais, os deputados federais, o ministro Camilo, a senadora Augusta, o senador Cid, que foi decisivo na última semana. Então, todas essas pessoas se uniram e levaram um propósito maior. Olha, nós não estamos aqui tratando de pessoas necessariamente, só de 2 pessoas, nós estamos tratando de um grupo que vai dar um apoio, um suporte, nós estamos tratando daquele grupo que tem a condição melhor de administrar. Do outro lado, você tinha vários segmentos dentro do mesmo grupo. Aquela adesão ali do Roberto Cláudio no segundo turno, a adesão do Wagner, que ali não era talvez necessariamente a característica do André, não era realmente a base forte do André, que pode ter levado votos. Boa parte do grupo do prefeito Sarto também foi para lá, o próprio irmão dele, para o grupo do André, mas eu acho que prevaleceu essa postura moderada, que eu acho que é o que vai ser a tendência das próximas eleições. Uma caminhada do país para o centro, é isso que você está falando. Uma caminhada do país para o centro, saindo ou para as do radicalismo. alianças de centro-esquerda ou centro-direita, mas enfim, com a preponderância ali do centro e com o fim da polarização. É a sua aposta. É a minha visão, o que eu aposto é isso. Estamos todos na expectativa de que isso aconteça, que é muito bom. A polarização ela emburrece, ela não trata as coisas como elas são, ela elimina. Se você pegar a disputa aqui eleitoral de Fortaleza, Eduardo, eu sei que você acompanhou, praticamente a cidade não foi discutida de fato, né? Então ficou nessa coisa, Bolsonaro, Lula, direita, esquerda, que, enfim, é muito, principalmente nas questões quando se relaciona à disputa municipal. Né? Só fazendo um adendo, eu acho que a polarização ela vai continuar existindo. O debate polarizado, Sim. certo? Mas eu acho que o eleitor, ele não estará na hora da urna tão polarizado.
entendeu? O debate polarizado ele vai continuar existindo e isso que vai fazer a gente continuar tendo esses dois lados. Refazendo um pouco, eu não tenho nem nada contra a polarização, acho até importante. O problema é quando ela toma conta do debate, só vira isso. Principalmente quando é um debate sobre cidade. Né? Exatamente. A casa das pessoas. Casa das pessoas, é o dia a dia, o cotidiano das pessoas se relaciona diretamente com o que acontece na cidade. E quem cuida da cidade é a prefeitura. O radicalismo talvez vá acabar um pouco. O radicalismo vai diminuir. Exatamente. É outra... Atrapalha demais qualquer discussão séria. A gente não conseguiu ter uma discussão séria sobre a cidade. Os grandes tempos. Fortaleza é uma cidade cosmopolita, uma cidade que está na esquina do mundo, uma cidade que tecnologicamente se tornou muito importante para o Brasil, entrada de cabos submarinos. Enfim, ninguém discutiu as grandes questões que cercam a cidade. E eu lamento profundamente isso. Eduardo, pouco mais de um mês depois da decisão aqui de Fortaleza, do segundo turno, assistimos um quase rompimento de grande envergadura, uma ruptura política dentro desse grupo que ganhou a eleição, que foi o anúncio feito, ele não chegou a fazer o anúncio, né? Mas sabe-se que ele comunicou ao governador que estaria fora dessa composição governista em função de uma escolha do próximo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. Nós sabemos muito bem, quem conhece um pouco de política, que esses fatos não se dão por um motivo só. Geralmente é um conjunto de fatores, é uma construção de longo para médio prazo. O avião nunca cai por um problema. São várias questões. Não vem ao caso falar aqui, até porque as informações todas, os detalhes eu recebi em off, não posso tratar. Mas sabe-se que é desse jeito que funciona. O que é que você acha que aconteceu nesse episódio? Você deixar de ter o apoio de um senador como o ex-governador Cid Gomes, pelas qualidades políticas do senador Cid, todos nós sabemos, uma capacidade de articulação, um estruturador de partidos, personagem da política, conhece como ninguém a política do interior do Estado, com capacidade de arregimentação, de articulação. Eu vi até um lamento seu, nesse sentido, no noticiário. O que é que você acha que aconteceu ali para um grupo político vencedor, até abrir mão, parecia que estava abrindo mão do apoio do senador Cid Gomes? Salto alto? Eu acho que tudo é diálogo, tudo é construção, tudo é diálogo. Faltou diálogo, você acha? Eu acho que talvez tenha faltado aprofundar um pouco mais, e isso aconteceu na reta final, ali na hora que chegou, vamos dizer, no momento de crise, aquele final de semana que todos nós estávamos ali de sobreaviso, vamos dizer assim. Óbvio, teve diálogo antes, teve conversa, tudo. Mas o Cid, como você bem colocou, é um regimentador. Ele construiu um grupo que foi para uma candidatura do PDT, na época, na eleição passada de deputado, que fez 5 deputados federais, 15 estaduais. Depois a gente sai fragmentado dessa eleição. Nós fomos para dentro do PDT em diversas reuniões, e eu acabei até sendo, vamos dizer, colocado ali na linha de frente, como deputado federal que estaria lá acompanhando esses debates, e eu participei das reuniões, e por diversas vezes o senador Cid falou, olha, o campo do PDT hoje no Ceará é minoritário, que está ligado ali ao grupo do Roberto Cláudio do André. Existe um grupo majoritário que reúne mais prefeitos, mais deputados. Eu preciso começar a construir a eleição municipal daqui a 2 anos. E eu preciso do diretório. Eu não posso eu vou tentar atender todas as demandas do André, conciliar os conflitos onde tiver, eu vou tentar fazer isso também com as demandas do Roberto, a gente resguarda a posição do Roberto de oposição, mas nós precisamos construir o partido para o partido crescer. E lá em Fortaleza, ele falava muito isso, Fortaleza eu vejo com muita dificuldade a reeleição do Sarto. Ele sempre falou isso em várias reuniões do partido, inclusive na Executiva Nacional em Brasília e na reunião do Diretório Nacional no Rio. Falou isso por diversas vezes, mas o presidente Lupe, na época, junto com o grupo daqui do Ceará, que estava batendo o pé, que não queria perder esse diretório aqui do Ceará para o Cid, não aceitaram de forma alguma, a ponto de que o Cid
ganhava na justiça, ganhou no diretório, nos 80 e poucos votos. Primeiro ele convocou o diretório, de acordo com o estatuto, nos 80 e poucos votos, ganhou no diretório, depois eles não dão as senhas, vai para a justiça, eles ganham a liminar, não continua dando as senhas, a gente mal conseguiu constituir alguma coisa dentro do... Teve uma hora que o Cid falou assim, eu não vou mais brigar, eu vou buscar um outro caminho, e foi quando ele foi para o PSB. Ficaram no PDT por conta da fidelidade partidária, os deputados, mas 65 prefeitos foram eleitos no PSB, sob a liderança do Cid. Ele se dedicou esse último ano... Um terço, né, dos prefeitos. Um terço dos prefeitos, sendo, na minha avaliação, o maior vitorioso dessa eleição. Ele se dedicou a ir a convenções, filiações de prefeito ao longo do ano inteiro. Eu andava com ele algumas oportunidades, não necessariamente onde eu tinha voto, mas para fazer companhia ao senador Cid, e a gente voltava muitas vezes, fazia 3, 4 cidades, e voltava 1, 2 horas da manhã dirigindo. E eu falava assim, pô, eu nunca imaginei na minha vida que um senador ia estar pegando 300 quilômetros de estrada, dirigindo o próprio carro, voltando de um compromisso político. E era isso que ele fazia, dia sim, dia sim. E o resultado de quem trabalha está aí. Por outro lado, e aí ele criou uma força muito grande, eu acho, depois disso, e aí ajuda a eleição do Evandro. Nós éramos base, todos os deputados foram juntos, tudo. E aí o que ele, depois disso, tira uma, vamos dizer assim, tira uma queixa disso. Ele falou assim, poxa, eu acho que o nosso grupo não está sendo muito ouvido. Nosso grupo não está participando das decisões. Não era para ele que estava pedindo... E não estava, você concorda? Não estava, não era para ele que ele queria nada. Ele só falou assim, governador, a tradição da Assembleia é aqui da maior bancada sair um deputado. Pode escolher um dentro da bancada, do seu melhor agrado, porque é a maior bancada que vai apoiar. De fato, foi isso que o governador fez. O governador comprou essa ideia na reta final ali. E como é que foi feito isso? Com diálogo entre os três, né? Pelo que eu soube até pela imprensa, porque depois eu não tive nem a oportunidade de falar com o senador Cid, mas foi ele, o Elmano e o Camilo que chegaram de diálogo, pararam as arestas que tinha, aqueles pontos que eram talvez incontroversos para um ou para outro, e chegaram num denominador comum, que eu volto a dizer, não sei o resultado dessa reunião, mas pelo que eu vi, a escolha do deputado Romeu como sendo nome apoiado é um deputado que está ali no campo, vamos dizer assim, no partido do senador Cid. E isso faz parte da coalizão. Nós somos um grupo, nós todos nos unimos, nos demos a mão. Como eu disse aqui, você reproduziu... A bancada está satisfeita com essa solução? Eu acho que a maioria da bancada está satisfeita. Né? Eu não posso... Eu não sou deputado estadual. Tenho um irmão deputado estadual. Você conversa. Mas eu não frequento a Assembleia, né? Converso com um ou com outro. O que eu acho que foi uma solução de consenso, certo? Não posso dizer que 100%, mas acho que ele terá unanimidade lá praticamente dos votos na hora da eleição, lá na mesa. Será feita a composição com os demais partidos. Assim como na mesa da Assembleia é feita a composição dos partidos, no governo é feita a composição de partidos. E eu acho que a queixa do Cid era essa, olha, o partido quer participar do governo, quer participar das decisões, quer estar junto, e é natural. E em momento nenhum eu vi o senador Cid pulando uma etapa de querer romper. Ele estava muito contra gosto, preocupado com isso, dizendo, olha, eu estou insatisfeito, assim eu não consigo mais trabalhar porque eu não tenho voz. E aí eu acho que no momento que ele for ouvido, e que os três devem ter se reunido, colocado as respectivas situações, cada um ali, o governador deve ter, o governador é o maior líder do Estado hoje, a gente tem que reputar isso a ele. Ele que tem que... quem dá a diretriz, a palavra final, é o governador. Agora, ele ouve as forças que compõem ali, ouve o senador Camilo, que foi o ministro Camilo, que foi quem o governador anterior a ele, é natural e é, vamos dizer assim, importante esse processo de diálogo na política. Volto a dizer, governo de coalizão, você tem muitos partidos que ajudaram, né? E isso é forma de fazer política. É você estar ali participando das decisões, ouvindo o outro, mas também fazendo com que os outros lhe ouçam. Bom, vamos ver aí o resultado, né? A expectativa aqui, como analista de política, da maneira como o senador Cid decidiu, num primeiro momento, deixar a base do governo, e ele expressou claramente, pelo menos numa conversa comigo, que deixaria sem ir atrás de nenhum outro deputado para segui-lo,
né, passou a ideia para mim de que estava fazendo isso com muita tranquilidade, né, sem dores e tal. Será que o senador Cid Gomes estava sentindo cheiro de queimado? Cheiro de queimado, gente, na política é quando você começa a ver que as coisas não vão muito bem e que, às vezes, é melhor manter uma certa distância. Você tem esse sentimento, Eduardo? Eu acho que ele estava indo fazendo isso com a tranquilidade que você falou, assim, com a decisão, cartesiano como ele de deixar o grupo dele, os liderados, seguir em viagem e ele tendo uma posição individual. Ele chegou a dizer para mim, não vou levar ninguém para o abismo. Eu acho que ali ele fazia uma posição seguinte, olha, eu estou aqui para poder ajudar. Se eu não sou mais necessário, minhas ideias não são importantes, toquem vocês e eu não vejo o Cid indo para a oposição, se unindo com o outro lado. Não, pelo menos por enquanto não iria. Eu não enxergo ele com os mesmos ideais do grupo que hoje representa a oposição aqui no Ceará. Eu não vejo ele com aquela cabeça, nem com aquele caminho, nem ele dialogando ali. O que eu vejo é que ele passaria, talvez, a deixar, isso aí é uma especulação que eu estou fazendo, a deixar de contribuir nas articulações. E aí eu penso que se num segundo momento ele fosse chamado, o Cid tem um coração muito bom, ele participaria do debate com o maior prazer. E foi o que aconteceu, em momento nenhum ele queria romper. O Cid está no PSB porque ele acredita nessa ideologia mais de centro-esquerda. Ele teve a oportunidade de ir para outros partidos, maiores inclusive do que o PSB, maiores do que o PSB e o PDT juntos. Teve diversos convites, mas ele tem uma convicção mais progressista, certo? Que vem desde a época dele de militância na juventude. E, por outro lado, ele tem um coração muito bom. Ele não queria prejudicar ninguém, nem ele queria esse rompimento. Pelo contrário, ele estava fazendo isso porque queria a união, né? E é aquele negócio, briga, discussão, debate, a gente tem entre amigos, entre marido e mulher, entre família, e depois você se recompõe, porque ali é parte do mesmo grupo. E eu acho que foi o que houve. Chegou um ponto de tensionamento muito alto, mas que não ele não teria um Cid como inimigo. O Cid estaria sendo, vamos dizer assim, estaria saindo de cena um pouco para poder deixar vamos dizer, a carruagem passar. Deputado, na hora possível. E graças a Deus não aconteceu. O bom é isso, que nós saímos fortalecidos desse processo. Nós, que eu falo, não é o deputado Eduardo, não é o Cid, não é o PSB. O grupo todo. O grupo. Na hora que faz esse entendimento, eu vejo que o governador sai fortalecido, o ministro Camilo sai fortalecido, o Cid sai fortalecido, e a gente vai chegar unido, que é o meu desejo, para as próximas eleições. E por qual partido? Bom, aí eu estou perguntando isso porque, enfim, tem a questão do PDT, teve um problema, uma ruptura, enfim, remonta a 2022, há um desconforto hoje, os deputados não podem deixar o partido sob o risco de ter aí um problema de fidelidade partidária, mas tem uma janela mais à frente, né? Isso, o senador Cid vai, como líder aí de muito tempo, de um determinado grupo de parlamentares que o ouvem, enfim, que conversam, que articulam, que tem interlocução, haverá a preço de hoje, eu sei que é difícil dizer o que é que vai acontecer daqui. Quando é a janela, deputado? A janela é no março do último ano. Março de 25, então, 26. não é isso? Março de 26. Então, não, 26, março de 26, então, desculpa. 6 meses antes da eleição. É do 7º ao 6º mês antes da eleição. É aquela janela de um mês, onde os parlamentares podem sair sem ter prejuízo da fidelidade partidária. Qual o caminho a preço de hoje? Bom, primeiro a gente precisa ter em mente que os deputados estaduais e suplentes entraram com ação pedindo o reconhecimento da carta que já houve, januense, que já houve o parecer do Ministério Público, que está para ser julgado nas próximas semanas pelo TSE, certo? Então isso pode ocorrer antes da janela? Os estaduais, muito provavelmente, vão poder sair antes da janela. Acho que isso vai passar por um debate. O que eu enxergo é que a maioria dos deputados estaduais, certo, irão para o PSB, nesse momento, porque estão no PDT, vão participar de um processo. Nós tivemos uma reunião com os prefeitos, e muitos prefeitos são ligados a deputados, os deputados estavam presentes, alguns, quando foi para decidir o partido, e todos decidiram pelo PSB, quando foi colocadas as opções que teriam.
Então, eu acho que a tendência dos deputados seja a mesma. Nós temos algumas exceções, certo? E eu me considero uma delas, porque meu pai hoje é prefeito do Podemos, que é um partido, que é o 8º maior partido do Brasil, que ele é maior do que o PDT e o PSB, portanto, tem mais tempo de rádio e TV. Então, a minha ida deverá ser para o Podemos. Eu coloco assim no poderá, porque ela deverá. Porque é política. Porque é política e porque a gente precisa também estar fazendo isso sob as bênçãos do Camilo, do Eumano, do Cid, para poder a gente ir com tranquilidade e o Podemos fazer parte do grupo político deles, que é o que a gente tem construído desde então, certo? Então, pode ter alguma outra exceção, pode ser que algum deputado estadual queira ir para o PT, pode, mas eu acho que o Cid e o Camilo junto, como já fizeram no passado, vão construir para que os grupos fiquem, o determinado grupo fique no PSB de maneira com satisfação, com possibilidade de reeleição, e o PT fique com o grupo dele e que continuem esses dois sendo os maiores partidos do Estado, certo? Que é o que hoje nós temos. E são os partidos centro-esquerda e esquerda, que hoje nós temos aqui e que representam a maioria da vontade da população, né? É o que a gente vê no interior. O Lula, por si só, com a força dele, mas no PT, ganhou com 79% dos votos em boa parte das cidades do interior do Estado. Entendeu? Então, a gente vê que o Ceará tem essa tendência mais esquerda, mais social, mais humana, que eu acho que é o campo que eu me identifico também, essa filosofia maior. Deputado, eu fiz aqui uma abertura, estabelecendo a sua trajetória como uma trajetória que se tornou de referência lá em Brasília. O deputado circula muito bem, né, nos corredores de Brasília, da Câmara dos Deputados, mas a minha pergunta, assim, muito pessoal: seu sonho na política é ser parlamentar ou vai, em algum momento, apostar em algo, uma disputa majoritária, um cargo majoritário, prefeito, não sei, de Aracati, prefeito ou governador, quem sabe, do Ceará? Isso passa pela sua cabeça de alguma forma, deputado? Eu vou lhe responder, mas antes falando uma coisa, que é o seguinte: meu sonho final da minha carreira é ser vereador lá em Aracati, poder ficar lá morando, convivendo, debatendo, batendo papo lá e tratando de política. Uma ótima saída. Você quer jogar dominó, porque só tem 2 sessões por semana, certamente, no Eu vou ficar lá jogando dominó e ouvindo o povo na praça falar o que está precisando. Mas é claro que, como político, a gente sonha em ter espaço na carreira. Eu entrei na política assim, com mandato, né, com prestação de serviço oficialmente, no mandato passado, em 2018, como deputado federal. Estou no meu 2º ano de deputado federal. Acho que o cargo majoritário é destino. Você é a pessoa certa na hora certa, certo? Veja, você tem que construir a sua carreira para isso. Então, você tem que estar pronto e preparado para, no momento certo, você estar concorrendo a algum cargo majoritário. Óbvio que eu tenho um sonho também de ser prefeito da minha cidade, de Aracati, poder fazer lá alguma coisa, deixar um legado, e isso vai depender muito do destino. Por enquanto, nós acabamos de eleger a Roberta, que eu tenho para mim que será uma grande prefeita, podendo ir para uma reeleição por 8 anos. Ela precisa de um deputado federal, e eu tenho muito a contribuir para a minha cidade, então eu acho que isso me coloca um pouco nesse campo de deputado federal pelos próximos anos. Se o futuro me reservar alguma outra oportunidade, eu acho que não será nos próximos anos, será com bastante tempo. O que eu quero fazer é uma boa política, construir um trabalho decente, honrado, para que, se um dia eu puder ser a pessoa certa, na hora certa, na minha cidade, ou para ser convidado para algum cargo político dentro de uma estrutura executiva, eu me honraria muito, até para ter essa experiência, poder fazer muito mais. Mas eu vejo que o meu destino nos próximos anos é construir aí essa reeleição minha de deputado federal no Podemos, construindo partido, fazendo um partido crescer, que é esse o propósito que eu quero colocar para os próximos 2 anos, fazendo o partido crescer aqui no Ceará e contribuir com o governo do governador Eumano agora nesses próximos 2 anos e apoiá-lo na reeleição daqui a 2 anos. Ok, deputado. Finalizando aqui a nossa conversa, deixa aqui os seus 30 segundos finais para despedir, falar diretamente para o nosso público. Fique à vontade. Vou aproveitar o seu espaço, Fábio, que eu sei que tem muita gente aqui que acompanha e de muita relevância. Agradecer
Nesse período que eu tive lá com o processo, as inúmeras mensagens de carinho, de apoio, as orações que eu recebi de toda a população, eu acho que isso foi muito importante para manter forte, firme, durante todo esse período e conseguir obter o resultado que a gente teve. Então, agradecer, não vou deixar de agradecer isso nunca, e também dizer que foi muito bom estar aqui com você de novo, conhecer a casa de vovó Dedé, tratar de política, estou sempre à disposição, é um assunto que eu tenho uma verdadeira paixão, sou advogado de formação, mas sempre quis entrar na política por própria vontade, apesar da família vir da política, mas acho que aprendi isso em casa. Então, parabenizar meu pai pelos 8 anos de prefeitura, meu irmão Guilherme, deputado estadual, e dizer que o nosso mandato segue firme aqui, servindo aos cearenses. Tá bom, deputado. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. O Ceará, cada vez mais forte, avança na segurança. Os investimentos foram multiplicados, com novos equipamentos, e 6.700 novos policiais estão sendo contratados. Governo do Ceará.